Fala galera, professor André na área, sejam muito bem-vindos ao Texto 21. Eu estou gravando esta videoaula hoje para o pessoal do 8º ano da Escola Evangélica Vicente Costa. E o conteúdo hoje é bastante importante, certo? É um conteúdo que vai servir de base para muitos outros tópicos de gramática. Okay? Então, desde já eu peço que você preste muita atenção, fique comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, né, de se inscrever caso não esteja inscrito no canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo, ok? Mesmo você que está assistindo, né, de fora e chegou ao canal, esse conteúdo com certeza vai ser bastante proveitoso para você, ok? Então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha telinha e hoje a gente vai tratar deste assunto aqui. Frase, oração e período, certo? São três conceitos que muitas vezes, por falta de clareza, por falta de conceituação mesmo, são usados de forma como se fossem sinônimos ou como se fossem semelhantes, mas na verdade não são. Cada termo desse, certo, tem um conceito próprio e embora eles estejam sim relacionados, eles não são a mesma coisa, tá? Então, eu espero que depois desse vídeo, ao final desse vídeo, você fique aí craque, né, em saber diferenciar um conceito do outro, tá? E perceba, né, com o passar das próximas aulas, a importância de que você tenha isso bem claro aí na sua mente, ok? Então, sem mais delongas, vamos falar aí de frase, oração e período, ok? Então, são três conceitos que estão relacionados, mas que não são a mesma coisa, tá? Para iniciar, falando de frase, né, um bom conceito de frase que você precisa ter em mente quando a gente falar de frase é o seguinte, tá? Frase é um enunciado com sentido completo, tá? O que é um enunciado? Tudo aquilo que você enuncia. O que é isso, professor? Tá? É tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você transmite em forma de mensagem, certo? Seja por escrito, seja falado, certo? Então, aquilo que você diz, aquilo que você transmite é um enunciado, ok? Em forma de mensagem enunciado. Então, se esse enunciado ele tem, dentro de um contexto específico, tá? Um sentido completo, então ele será considerado uma frase. Você vai poder classificar aquele enunciado como uma frase, tá? E quando a gente fala de sentido completo, a gente precisa ter um entendimento de que isso pode se dar tanto na fala quanto na escrita, ok? Então, quando eu estou falando de sentido completo na fala, o que eu preciso estar atento aqui, né? Eu vou explicar isso da seguinte maneira, dando uma ilustração. Vamos imaginar que eu chegue e diga o seguinte, tá? Gente, após a aula, eu vou passar um exercício para vocês. Primeira situação. Segunda situação. Gente, após a aula, eu vou passar um exercício para vocês. Olha a diferença. Perceberam? De novo. Situação 1. Gente, após a aula, eu vou passar um exercício para vocês. Situação 2. Gente, após a aula, eu vou passar um exercício para vocês. Em qual das duas situações, a 1 ou a 2, eu terminei a minha fala? E eu, aparentemente, não vou dizer nada para completar aquilo que eu gostaria. Na 1 ou na 2? Certo? De novo, olha a 1. Gente, eu vou passar um trabalho para vocês. Né? Depois do vídeo, depois da aula, eu vou passar um trabalho para vocês, um exercício para vocês. E a outra, segunda. Gente, após a aula, eu vou passar um exercício para vocês. Vou passar um trabalho para vocês. Percebe? A 1, do jeito como eu falo, do jeito como eu enuncio, certo? Fica parecendo que eu ainda vou dizer alguma coisa, tá? Mas, do jeito que eu falo a segunda, fica claro que eu já terminei minha fala. E o que é que leva em consideração, o que é levado em consideração para que você possa entender isto, certo? É justamente, acertou aí quem falou, né? Que é a entonação. Então, na fala, a gente sabe que um enunciado já está com seu sentido completo também pela entonação. Claro que, tanto na fala quanto na escrita, certo? A gente vai precisar do contexto para a definição de uma frase, né? Por exemplo, se eu chegar do nada e falar assim, ele disse... Isso não é uma frase, porque não está com sentido completo. Quem diz alguma coisa, ele disse o quê? Ah,
Agora, vamos imaginar que alguém diga assim, eu não acredito que ele disse que não vai vir. E aí a outra pessoa diz, ele disse. Então, nesse contexto, por causa, né, de uma fala anterior, aí se constitui, o enunciado se constituiria numa frase, né? Por quê? Porque está com sentido completo e quem ajudou isso foi o contexto. Seja na fala, seja na escrita, o contexto é importante, tá? Mas na fala, a gente tem essa peculiaridade, certo? A entonação, a voz, ela é importante para a gente perceber se a gente está acabando, se a gente acabou a frase, o enunciado ou não, certo? E na escrita, que não tem entonação, né? Quando você abre um livro, o livro não sai uma voz do livro, certo? Pelo menos não na maioria dos livros. Então, na escrita, o que vai trazer essa marca do final de uma frase são justamente os sinais de pontuação, ok? Então, veja aí, o ponto, certo? Que pode ser tanto em seguida, quanto parágrafo, quanto final. O ponto de exclamação e o ponto de interrogação. São esses os 3 principais sinais de pontuação que marcam o fim de uma frase. Ah, professor, então a vírgula não marca fim de frase? Não, a vírgula não marca final de frase. Tá? Ah, o ponto e vírgula também não marca final de frase? Também não. Tá? Então, quais são os sinais principais que, como dizem por aí, né? Seladamente, vão marcar o final de uma frase? Esses 3 sinais aí. Okay? Onde você colocar esses sinais, onde você vira esses sinais na língua escrita, é porque ali está encerrando uma frase, dentro da língua escrita. Tá? Ok? E aí é importante você perceber, em relação ao conceito de frase, que nada tem a ver com o número de palavras, certo? Eu posso ter uma frase com trocentas palavras, certo? Por exemplo, se eu disser assim, quando começou a se espalhar a notícia sobre o coronavírus, nunca, penso eu, jamais as pessoas imaginaram que a repercussão se daria a nível global da maneira como está hoje. Olha só a quantidade de palavras aí. Se for contar, vai me faltar dedo, certo? É muita palavra, mas é uma única frase, uma frase com muita palavra. Mas eu posso ter uma frase com uma palavra só, certo? Se eu estou na sala de aula presencialmente falando e eu entro e falo silêncio, silêncio. Ó, é uma frase, é uma palavra só. E como tem sentido completo dentro daquele contexto, é uma frase. Ok? Então, cuidado com isso, que nada tem a ver com o número de palavras. O que define o enunciado como frase é se tem sentido completo ou não. E o que vai ajudar nessa definição? O contexto. Especialmente na escrita, os sinais de pontuação, e especialmente na fala, a entonação. Ok? Beleza? Posso seguir? Preste atenção também que uma frase ela pode vir com ou sem verbo. Tá? Isso também em nada vai alterar a classificação daquele enunciado como frase ou não, certo? Professor, e se eu perceber que naquele enunciado, tá com sentido completo, não tem verbo nenhum? Não tem problema, vai ser uma frase. Não, mas professor, tem verbo ali sim. Não tem problema também. Se tiver com sentido completo, vai ser uma frase. Tá? Então, observa aí a frase que eu estou morrendo de saudade de dizer para vocês, né? Bom dia, gente linda. Não é? Veja aí que em bom dia, gente linda, a primeira palavra é um adjetivo. Bom, é um adjetivo. Um nome, certo? Dia é um substantivo, certo? Gente é o quê? A palavra gente é o quê? Morfologicamente falando. Também um substantivo. E linda, um adjetivo, certo? Então você tem aí um adjetivo, um substantivo, um adjetivo. Nenhum verbo. Por outro lado, você tem em só os lindos respondem um verbo. Você tem a presença de um verbo, certo? Só é advérbio, os é artigo, lindos é, nesse caso, na verdade, o os aí não é um artigo, o os aí é um pronome, né, que está retomando alunos, vamos dizer assim, né? Só os alunos lindos, tá? Mais ou menos essa ideia. Lindos aí é adjetivo e respondem é um verbo,
certo? Então, há a presença de um verbo aí nessa segunda frase. E é uma frase de fato. Não importa se tem verbo ou não, uma vez que tem sentido completo, tá? Você já vai poder considerar como uma frase, certo? Só que a frase que não tem verbo nenhum, você vai chamar de frase nominal. Faz sentido, porque todas as palavras da frase são nomes, certo? E, adivinhem, né? Aquela frase que tem pelo menos um verbo, pode ser que tenha duas pessoas, pode ser que tenha 3, 4, 5, 6, trocentos, sim. Mas se já tiver só um verbo, do início até o final da frase, você então vai poder chamar essa frase de frase verbal. Ok? Alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Tá? E aí, a frase verbal, certo? Que é aquela que contém um verbo, já me joga meio que para o conceito de oração, certo? Porque o que é oração? É o enunciado que tem verbo, é o enunciado que gira em torno de um verbo, ok? A pessoa, mas professor, não é a mesma coisa de lá de cima? Não, não é. E eu vou mostrar para vocês que não é. O que define a oração agora? Tá? É se há ou não naquela estrutura, naquele enunciado, um verbo. Se houver um verbo, vai ser oração? Sim, vai ser oração. Precisa estar com sentido completo para ser oração? Não. Sentido completo, tá? É conceito de frase. Eu não estou mais falando de frase agora, estou falando de oração. O que define um enunciado como uma oração? É que esse enunciado tenha um verbo, ele apresente o verbo. E aí, olha só que interessante, para cada verbo, uma oração. Então, você vai contar sempre o número de orações pelo número de verbos. Quando numa questão foi exigido que você saiba quantas orações tem um determinado enunciado, você vai olhar os verbos, certo? O número de verbos que você encontrar será o número de orações, certo? Lembrando que locução verbal funciona como uma única ação verbal, então você conta como um único verbo, tá? Deu para entender isso daí? Ora, se a oração é aquele enunciado que gira em torno de um verbo, que apresenta um verbo, então esse segundo exemplo que está aqui, só os lindos respondem, além de ser uma frase verbal, ela pode ser classificada também como o quê, gente? Como uma oração. Olha só. Por que a primeira não vai ser uma oração? Primeira frase. Bom dia, gente linda. Porque para ser oração, eu tenho que ter verbo. E aí não tem nenhum verbo, tá? Perdão. Então você vai ter só a frase aí nominal, porque tem sentido completo, mas sem nenhum verbo. Enquanto que a segunda, você pode chamar de frase verbal, porque tem sentido completo e tem verbo, tá? E também pode chamar de oração, já que justamente o conceito de oração diz respeito ao enunciado apresentar um verbo. Ok? Tá bom? Aí você fala assim, professor, então nesse caso, frase verbal e oração são a mesma coisa? São termos intercambiáveis? Toda frase verbal vai ser uma oração e toda oração vai ser uma frase verbal? E a resposta, de novo, é não, certo? Observa aqui o próximo enunciado. O professor disse que o conteúdo era bem fácil. O professor disse que o conteúdo era bem fácil. Percebe agora, né, que aqui eu não tenho mais só um verbo. A frase começa em o professor e ela vai terminar em disse que o conteúdo era bem fácil. Tá? Ela vai terminar em fácil. O professor, fácil. O início e o final da frase. E aí, quando você nota do início ao final, o que você tem? Você tem aí, ó, o verbo disse, mas você tem outro verbo aí também. Qual é esse verbo? Muito bem. Verbo era. Tá vendo? Então, o professor disse que o conteúdo era bem fácil. Então, eu tenho dois verbos aí. E o que foi que eu te falei sobre o conceito de oração? Que você conta o número de orações pelo número de verbos, não é isso? Então, você não vai poder dizer que todo esse enunciado que está aqui, desde o professor até bem fácil, vai ser uma oração. Não vai ser oração. Porque se você tem dois verbos aqui, você tem, na verdade, o quê? Duas orações. Então, você não pode chamar isso daqui de oração, porque são duas. E até onde vai a primeira? Tá? E onde começa a segunda? A divisão está bem aqui. Tá? O professor disse, é a primeira oração, que o conteúdo era bem fácil, é a segunda oração. Tá? Então, eu tenho aqui uma oração 1 e a oração 2, vamos dizer assim. Então, percebe a diferença? Eu não posso chamar isso daí de oração. Todo o enunciado de oração. Não posso. Por que eu não posso? Porque eu não tenho uma única oração, eu tenho duas orações.
É diferente do enunciado anterior, só os lindos respondem, porque você tem aí apenas um verbo e, portanto, uma oração. E aí, olha como oração e frase verbal não são a mesma coisa, tá? Eu tenho aqui, no enunciado, o professor disse que o conteúdo era bem fácil, a oração, o professor disse. E como a gente viu ainda há pouco, uma situação parecida com essa, o professor disse tem sentido completo, gente? Se eu chegar do nada, sem nenhum contexto anterior, e falar, o professor disse, tá? Isso daí tem sentido completo? É óbvio que não, né? Então, veja, eu não vou poder chamar isso daqui de frase. É uma oração, mas não é uma frase, porque não tem sentido completo. Assim como essa daqui é uma frase, mas não é oração. Por quê? Porque não tem verbo. Então, percebe que frase e oração não são exatamente a mesma coisa, o mesmo conceito? É claro que em algum momento você pode ter um enunciado que é os dois ao mesmo tempo, como eu coloquei aqui. Só os lindos respondem. É frase, verbal e oração. Uma única oração. Tá? Mas eu posso ter, veja, uma frase sem verbo. E aí não vai ser uma oração a frase. E eu posso ter uma oração sem sentido completo. Então, essa oração não será uma frase. Vocês estão conseguindo ver aí o joguinho, certo? Que tem entre um e outro. Ok? Então, veja aí que oração e período, oração e frase não são conceitos intercambiáveis, certo? Em todas as ocasiões e situações, não são. Tá? Embora eu não possa chamar esse termo todinho aqui, esse enunciado todinho de oração, porque não é uma oração, são duas orações, uma vez que ele tem sentido completo, a coisa inteira tem sentido completo, tá? Eu posso considerar todo esse enunciado como o quê, gente? Uma frase verbal, tá? Então, veja, mais uma vez reforçando, que toda oração é uma frase verbal, toda frase verbal é uma oração. Negativo, tá? Por exemplo, aqui, eu tenho enunciado que tem sentido completo, então é frase, tá? E tem verbo aí no meio, tem verbo lá dentro, então é uma frase verbal. Mas eu não posso dizer que essa frase verbal é uma oração, como aqui eu pude dizer. Ó. Só os lindos respondem. Frase verbal, que também é oração. Aqui eu não posso chamar essa frase verbal de oração. Por quê? Porque eu tenho duas orações. Percebe a diferença? Tá? E aí, isso então nos leva para o conceito de período. Tá? E o que é o período? O período é como se fosse a junção dos dois conceitos. Por quê? Você vai chamar de período o enunciado que tem sentido completo e que tem verbo. Então, precisa ver os dois. Professor, eu achei o enunciado que tem sentido completo, mas não tem verbo, então não é período. Professor, olha, tem verbo aqui, mas não está com sentido completo, então não é período. Período, para ser período, você precisa ter os dois presentes no enunciado. Um sentido completo, do início ao fim, um sentido completo, e a presença de pelo menos um verbo. Tá? Então, com esse conceito, você já deve ter sacado, ou já deveria ter percebido que só os lindos respondem, tá? Além de ser uma frase verbal, além de ser uma oração, também é um período. É mesmo, né, professor? Olha só, os lindos respondem. Tem sentido completo e tem verbo. Período. Período. Tá? E o exemplo da oração, o professor disse que o conteúdo era bem fácil. Eu não vou ter aí uma frase verbal que é oração, porque, na verdade, são duas orações. Então, mais bem eu terei uma frase verbal com duas orações. Mas se eu tenho sentido completo e eu já tenho verbo, pelo menos um, no caso aí são dois, mas basta que eu tenha um. Se eu já tenho sentido completo e verbo, então esse enunciado todinho também será o quê? Um período. Percebe? E aí o período se divide em período simples, tá? Que é aquele período que vai apresentar apenas um verbo, portanto, uma oração, já que a gente conta o número de orações pelo número de verbos. E você tem também o período composto, que é quando você tem no período mais de um verbo, dois ou mais, certo? Ou seja, assim sendo, né? Portanto, duas ou mais orações. Tá? Dois ou mais verbos vão me dar duas ou mais orações. Ok? Então, período simples e período composto. Então, só assim, só por esse conceito, analisando aí o que a gente tem, a que conclusão a gente já pode chegar pensando aí nas
particularidades, né, nas classificações de um período, como simples ou composto. Eu já posso dizer, por exemplo, que só os lindos respondem, além de ser uma frase verbal, além de ser uma oração em um período, sendo mais preciso na classificação, é também um período que? Um período, acertou quem disse simples, tá? Por quê? Porque ele tem apenas um verbo, portanto, ele constitui apenas em uma oração, e assim um período simples. Então, veja, só os lindos respondem ao mesmo tempo uma frase, verbal porque tem verbo, é em si mesmo uma oração, porque ela tem apenas um verbo, tá? E justamente por isso também será um período simples, tá? Mas você fala, então, oração é a mesma coisa que período? Não, porque para ser período, eu preciso ter sentido completo. E nem toda oração tem sentido completo. Veja, o professor disse, tá? E essa estrutura, esse enunciado aqui maior, além de ser uma frase verbal com duas orações, justamente por ter duas orações, será um período composto. Percebe? Então, são três conceitos, frase, oração e período, que estão relacionados, mas que não são exatamente a mesma coisa. Bora fazer aí um joguinho rápido, ok? Eu vou falar uma assertiva aqui, vou dar uma assertiva para vocês, e aí de casa mesmo você vai falar, né? Chama aí a galera para jogar contigo. Explica rápido para eles aí o que é cada coisa, se eles não estiverem acompanhando desde o início, e fala para mim se é verdadeiro ou falso o que eu estou dizendo, tá ok? Então lá vai. Primeira assertiva. Toda frase é um período. Toda frase é um período. Verdadeiro ou falso? Você acertou se você disse que é falso. Por quê? Porque olha o conceito de frase, gente. Enunciado com sentido completo. Não tem, obrigatoriamente, no caso da frase, certo? A necessidade de você ter verbo. Mas para período, sim, certo? Período é o que tem sentido completo, mas que tem verbo também. E aí, se eu disser que toda frase é um período, é mentira, é falso. Por quê? Porque eu posso ter frase nominal. E a frase nominal, por não ter verbo, não será um período. Bom dia, gente linda, não é um período. É só frase nominal. Entenderam? Agora vamos fazer o inverso. Todo período é uma frase. Toda frase é um período, é falso. Agora eu estou dando o inverso. Todo período será uma frase. Analise aí o que você tem de conceito e de exemplo e vê se isso é verdadeiro ou falso. Todo período é uma frase, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, certo? Por quê? Porque se todo período é um enunciado com sentido completo, tá? Mais o verbo, então todo período vai ser uma frase, porque toda frase tem sentido completo. Entende? E aí não vai fazer diferença para a frase se ela vai ter oração ou não. Todo período vai ser uma frase verbal, mas vai ser frase. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então, nem toda frase é um período, mas todo período é uma frase. Certo? Seguindo. Toda frase verbal será uma oração. Toda frase verbal é uma oração. Tempo aí para vocês pensarem. Toda frase verbal é uma oração. Verdadeiro ou falso? É falso, né? Por quê? Porque eu posso ter na mesma frase mais de um verbo. E aí, se eu tiver mais de um verbo, certo? Ela, então, não poderá ser considerada uma única oração. Então nem toda frase verbal é uma oração. Pode ser que a frase verbal sejam duas orações, sejam três orações, sejam quatro orações, certo? O número de verbos que aparecer é o número de orações que você vai ter. Então, toda frase verbal é uma oração? Falso. Agora, vamos ao inverso. Toda oração é uma frase verbal. Tempo aí para você pensar. Toda oração é uma frase verbal. Acabou o tempo, tá? Falso também. Por quê? Porque para que eu possa considerar um enunciado como frase, ele precisa ter sentido completo. E a gente viu aqui, ó, que nem toda oração tem sentido completo. Certo? Então aqui eu tenho, por exemplo, uma oração que não é frase, é só oração, porque não tem sentido completo. Então, nem toda frase verbal vai ser uma oração, porque pode ser que tenha frases verbais com 2, 3, trocentas orações. E nem toda oração também vai ser uma frase verbal,
Porque pode ser que a oração não tenha sentido completo. E aí nem vai ser frase, o enunciado, certo? Mais uma, para terminar. Todo período simples é uma oração. Todo período simples é uma oração. Verdadeiro ou falso? Todo período simples é uma oração. Tempo. Acabou o tempo, certo? Todo período simples é uma oração? Sim, todo período simples é uma oração, certo? Veja qual é o conceito de período. É o enunciado com sentido completo mais verbo. O simples, um verbo só. Portanto, aquela frase vai ser composta por apenas um verbo, uma oração. Então, todo período simples é uma oração. Mas vamos fazer agora o contrário, certo? Vamos fazer o contrário agora. Toda oração é um período simples. Verdadeiro ou falso? Para você pensar aí. Toda oração é um período simples. Já vimos que todo período simples é uma oração, certo? Mas toda oração é um período simples? Falso, certo? Por quê? Mais uma vez, está provado aqui que eu posso ter oração sem sentido completo. E para que você possa ter um período, esse enunciado precisa ter sentido completo. Não é só ter verbo, precisa ter sentido completo. Se é possível ter oração sem sentido completo, então eu não posso dizer que toda oração é um período simples. Todo período simples é uma oração, mas nem toda oração é um período simples. E a gente podia multiplicar aí esses joguinhos, né? De todo não sei o que é não sei o que, verdadeiro ou falso. Mas eu vou parar por aqui, porque eu acho que já deu para você entender, ok? A diferença de cada um desses conceitos. E a gente vai avançar nisso daí, ok? Na próxima aula, mencionando como é que este enunciado aqui, que é a oração, o segundo enunciado do nosso conceito, nossa conceituação, segundo tipo de enunciado, a oração, como é que ele costuma se dividir, ok? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o sujeito e o predicado, que são termos que constituem a oração, ok? Eu espero que você tenha achado essa aula proveitosa, de fato, né? Como eu apostei no início. Não deixa de compartilhar, se você souber de alguém que está precisando de um conteúdo assim, bacana como esse, ok? E se não está inscrito ainda, mais uma vez eu te peço, se inscreve, ativa aí o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo, que a gente vai publicar muita coisa aí importante daqui para frente, ok? Então é isso, gente. Um beijo do Magro, eu te amo a vocês, tchau!